Olá, minhas amigas e meus amigos do Onde Ela Quiser. Eu me chamo Nicole Weber e hoje nós estamos com mais uma convidada muitíssimo especial e é a Marta Nunes. Ela é professora de Química da UERGS, é militante do movimento negro e do movimento feminista também. E nós já tivemos o prazer, né, Marta, de estarmos juntos numa mesa aqui, no Seminário Nacional de Direitos Humanos da Mulher na Unisc, no qual a Marta falou de feminismo negro brilhantemente, que eu me lembro bem direitinho, né? Então nós vamos falar um pouco com ela. Tem uma vida, uma trajetória muito bonita, acadêmica e profissional, pessoal também, né? Com um filho lindo, né? Sim. E então vamos falar um pouquinho, Marta. Minha primeira pergunta, então, é para tu contar um pouquinho da tua trajetória, né? Teu crescimento acadêmico e dentro dos movimentos pelos quais tu luta também. Então, na verdade, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, acho que você esqueceu de falar, né? E apesar de eu não morar aqui na cidade há bastante tempo, mas eu me apaixonei por ciência, me apaixonei por química e acabei fazendo química industrial aqui na universidade, inclusive, né? E em um determinado momento eu vi que eu podia buscar mais e produzir mais e, enfim, é uma área que eu era apaixonada, acabei saindo fazer o mestrado, fiz o doutorado depois em São Paulo, acabei indo para o estado de São Paulo, fiquei 4 anos morando lá. Voltei para o Rio Grande do Sul, fiz um pós-doutorado e aí iniciei minha trajetória trabalhando nas universidades. Eu trabalhei na Unisc, na UX. E só que em um determinado momento, eu não sei em que momento que isso acontece, né? A gente já estava comentando que a gente é militante, mas também N outras coisas, traçou N caminhos, né? Mas em um determinado momento ninguém nasce, assim como ninguém nasce mulher, que a gente, né, costuma dizer, né? Simone de Beauvoir, enfim. A gente também não nasce militante com relação ao movimento negro especificamente. Em determinado momento parece que bate a porta a necessidade de você ter um olhar um pouco mais cuidadoso com relação a como se estabelecem essas relações no campo da diversidade étnica, né, relacionada à diversidade étnica, e também por ter nascido em Santa Cruz do Sul, né? E ter vivido boa parte da minha vida, agora não mais em Santa Cruz do Sul, vivi até os 20 e poucos anos aqui. E a maneira como a cidade, eu só consegui lançar um olhar depois que eu saí, a cidade estava organizada, as relações de trabalho, do mundo do trabalho, do espaço acadêmico, do espaço escolar, em que eu sempre fui a única. Na química, a distribuição entre mulheres e homens até que era relativamente equivalente a outras áreas das ciências, nem tanto. Mas eu sempre fui a única negra a partir do ensino médio, então percebi que vários dos meus amigos foram ficando pelo caminho e esses amigos tinham um perfil, e esse perfil era o perfil no qual também eu me encaixava, né? Negro, pobre, cresci no Bom Jesus, morei boa parte da minha vida, inclusive num bairro que é estigmatizado, né? E aí quando eu volto para Santa Cruz, e eu gosto muito de contar essa parte, eu não sei se tem tempo, mas a minha mãe, tem um relato da minha mãe num livro do Matheus Scolaude, que eu acho que eu já citei ele para ti. E quando o Matheus lança, um historiador, ele faz uma pesquisa relacionada à forma como os negros são representados na mídia em Santa Cruz do Sul. Ele pega um recorte de tempo, que é normal em estudos acadêmicos da história, né? E faz entrevistas que ele transcreve depois para esse livro, é o objeto, eu acho, do mestrado dele. E na época, eu fui no lançamento do livro, nós já estávamos na militância, junto com outras pessoas vinculadas à Unisc, fora da Unisc também. E tem um relato da minha mãe, que eu só vim saber depois, que foi um relato que me impactou, e aí o Matheus disse assim, mas esse é o relato da tua mãe, porque os relatos não são identificados, né? Que ela terminou o ensino médio, então para uma mulher de agora 70 e poucos anos, periférica e terminar um ensino médio era como um título acadêmico, né? Para nós hoje em dia. E ela consegue o trabalho como datilógrafa também, é uma coisa, né? Para nós também é um negócio muito distante, mas nos anos 50 e 60. E é numa seguradora, que eu não sei se ainda existe, então não vou nem falar o nome, aqui de Santa Cruz, que ela diz que ela começa trabalhando como datilógrafa junto com outras colegas dela e no final do mês ela não recebe o mesmo salário.
mulher já recebe menos, mas a mulher negra tem essa soma, né? Isso, ela já disse que... E aí, então, que ela foi, a minha mãe é uma mulher muito Ela combativa. já tinha te contado isso? Não. E isso é um detalhe, assim, das coisas da militância, assim, que são muito doloridas, né? Íntimas, né? Eu acho que é dolorida, às vezes tu faz questão de esquecer, certo? Porque tu não tem uma solução fácil para aquilo, então tu acaba colocando numa caixa. Isso, Mas ela falou pro Matheus que não era uma pessoa da família, era um pesquisador, enfim, e que ela vai confrontar a chefia, né? Também uma coisa surreal, né? Para uma mulher negra ainda mais, né? E eles dizem que era aquilo, se ela quisesse ela ficava, se ela não quisesse ela ia embora. E ela disse que resolveu pedir demissão na mesma hora, né? Só que daí ela nunca mais voltou, né? A partir dali ela foi trabalhar em fábrica de tabaco e ficou o resto da vida. Ela ainda fala, lá pelo menos a gente não tinha tanta diferenciação. Acho que a Elizabeth faz um relato da minha mãe das safristas, que é a crônica dela. Uma delas é a minha mãe, que daí ela, claro, romantiza e tal, enfim. Mas aí eu vi que isso tinha acontecido comigo também. Que eu tinha saído de Santa Cruz, eu tinha feito mestrado em universidades renomadas, a UFSM, a USP também, a Universidade de São Paulo. Como aconteceu essas oportunidades, Marta, pra ti? Tu teve bolsa nelas? Todas. E como que tu teve apoio da família pra fazer isso tudo? Mais ou menos. O mestrado terminou... Foi na cara e coragem? Eu terminei o mestrado e um noivado. Ai, meu Deus. Não, mas depois deu certo ainda, né? Depois a vida deu certo ainda. E quando eu resolvi ir pro mestrado, eu acho que eu tinha um professor muito bom, em geral, por isso que eu acho que o papel do professor é fundamental na nossa sociedade, né? Ele pode destruir sonhos, mas na maioria parte das vezes, pelo menos do que eu tenho de experiência própria também, ele é uma figura importante nesse sentido de abrir horizontes, de orientar, enfim, de mostrar alguns caminhos. E esse professor, apesar de eu ser a única negra, apesar de que eu sempre fui não vou ser modesta assim, porque eu sou muito competitiva, então... E quando eu me formei, ele disse assim, olha, eu acho que tu deveria ir pro mestrado. Eu nem sabia o que era, e disse, tu tem perfil de pesquisadora, tu é boa química e tal, né? E aí, quando eu fiquei um ano, já trabalhava na área há algum tempo, e aí eu resolvi fazer a seleção para mestrado na UFSM e passei. No primeiro momento eu fui pra lá sem bolsa, era na época das vacas magras, que parece que vai voltar. Ai. E eu fiquei um semestre praticamente sem bolsa. Eu dormi no chão, em alojamento lá, porque também não tinha onde morar. Essas coisas assim, né, que a gente faz, que muita gente faz e a gente não fica sabendo, né? Mas foi um período assim que eu fiz bons amigos, que eu tive muita parceria, eu tive muito companheirismo, porque eu também sei que o perfil da universidade pública é um perfil parecido com o meu, de muita gente que está lá batalhando. Tem uma galera que poderia estar num espaço pago, mas um número muito grande ficaria fora de uma formação acadêmica se não houvesse a universidade pública, se a gente não tivesse bolsas. E quando eu terminei o mestrado, eu resolvi visitar uma amiga em São Paulo. E nessa visita eu conheci a minha orientadora, que é do coração, que já faleceu, inclusive. Mulher, que eu resolvi que no doutorado eu só, por várias razões, que não vale a pena comentar agora e não é pertinente também, mas eu resolvi que no doutorado eu só faria se eu tivesse orientação feminina. E... Já dá pra imaginar. Dá pra dar uma ideia. E aí, então eu fui conversar com alguém que eu conheci o trabalho só pra sondar. E aí, na mesma hora, ela me convidou perguntou se eu queria fazer doutorado lá, que era para enviar o trabalho dela. Eu torci para ela não conversar com o meu orientador do mestrado, ela não conversou. E acabou conversando com outros professores que eu conhecia, lá da USP, inclusive, que eu já tinha trabalhado junto. E aí eu acabei entrando na USP como se eu fosse aluna da instituição. Eu não fiz prova, eu não fiz entrevista, porque eles avaliaram a minha dissertação. E aí eles consideraram que estava no nível e tal. E acabei entrando. Daí lá já assim com bolsa. Aí os 4 anos que eu estive lá, eu estive com bolsa, com a amizade da minha orientadora, que era a minha fiadora do aluguel, inclusive. Que bacana, né? Encontrar aquela coisa, assim, sororidade na prática mesmo.
Ah, isso é bonito. E é isso que eu tento exercitar hoje em dia também, né? É nesse sentido. Né? Como professora agora, como né? Como professora, como militante até de outras áreas. Às vezes eu já fui banca de mulheres negras em outras áreas. Eu já fui banca de uma TCC no teatro. Porque falava sobre mulheres negras e tal. E na verdade eu tenho atuação na área da cultura também, que eu te falei antes. E aí eu acabei, aí às vezes o pessoal me chama, daí os últimos tempos aí eu parei, eu disse, não dá. E aí que eu já pego o gancho para nossa próxima pergunta. E tu coordenas alguns tipos de projetos socioculturais, né, Marta? E como que eles funcionam, como eles se dão aqui em Santa Maria, como são eles? Em 2007 para 2008 eu resolvi engravidar. Eu sempre digo que a gravidez não aconteceu por acaso. Em um determinado momento eu parei e disse, agora eu quero ter um filho. E que eu também, eu tinha decidido que nos primeiros 2 anos do Francisco, agora na época a gente decidiu na hora o nome, por isso que nos primeiros 2 anos do Francisco, eu não trabalharia. Então eu fiquei trabalhando, eu fazia 60 horas, eu trabalhava em 2 universidades. Meu Deus do céu. E eu juntei dinheiro suficiente para não pedir dinheiro para ninguém durante o período que eu resolvi que eu ia ficar com o Francisco, foi tudo planejado. E aí eu acabei me envolvendo, já atuava dentro da União, ali a Sociedade União, né? É uma coisa familiar, alguns meus antepassados foram os fundadores dali. Então a minha vida toda eu cresci. Aqui em Santa Cruz do Sul, né? Santa Cruz do Sul, cresci ali dentro e tal. Meu noivo eu conheci lá dentro, não, o Flávio não, meu marido agora não, mas meu noivo sim. E aí eu já estava envolvida com várias questões relacionadas ao clube. E eu sabia escrever projeto, né? Já tinha terminado o doutorado, já tinha orientado aluno, eu trabalhava com MTP também, só que na química. E aí eu resolvi fazer, eu disse assim, quem sabe a gente começa a escrever projetos, né? A entidade existe há anos, né? Mais de 80 anos naquela época, né? Faz mais de 10 anos agora. E tem um trabalho importante, o terceiro setor trabalha com sociabilização, com autoestima, com espaços de lazer para a comunidade negra, que foi assim que iniciaram os clubes sociais negros, né? Até os anos 80, talvez vocês não saibam, mas a gente não podia entrar nos clubes do centro. Aqui em Santa Cruz? Sim. Aqui em Santa Cruz? Sim. Gente, olha aí, coisa que eu não sabia e muita gente não sabe. Não, a gente não entrava. Eu nasci em 87, mas era uma coisa que eu já deveria saber, isso eu não sabia disso. Não entrava. Tinha até um período, que era um período assim de refresco, que era a época do carnaval, que aí, assim, a gente sempre teve escola de samba e tal, né? Aí podia entrar, tipo, um grupo lá, entrava, fazia a volta e saía. Que ficar não podia. Então, mas os clubes sociais negros surgiram com essa finalidade, né, de espaços de lazer para principalmente negros, mas brancos pobres. Na fundação do União tem brancos também, ou mestiços pobres que também não entravam nos clubes do centro, mas mais negros. E até essa época a gente não entrava, então o nosso espaço de lazer, nossa referência foi a Sociedade União, né? E aí, então, que eu resolvi, naquela época já tinha vários editais para entidades que trabalhavam com cultura negra, né? E entendendo que a União tinha essa trajetória, eu comecei a escrever projetos. Eu disse, se eu sei fazer um projeto para química, eu vou saber fazer um projeto para outras coisas. Qual foi o teu primeiro projeto? É um projeto de percussão. A Águia Agito, que agora na União é Ponte Cultura, né? Que é o mesmo nome do Ponte Cultura. E era resgate, valorização da cultura afro-brasileira através do carnaval. Eu sempre dizia, a gente não vai perder nossa identidade, né? Nossa identidade é vinculada ao carnaval, percussão, enfim, que são construções familiares, né? Uma época até a gente fez uma lista dos nomes de famílias envolvidas com o carnaval, pelo menos na União e em algumas entidades. E só que aqui em Santa Cruz a gente não conseguia inserir em espaço nenhum se tivesse o nome carnaval junto. Mas no estado a gente conseguiu durante 3 anos consecutivos pela Rede Parceria Social, que eu não sei se ainda funciona, provavelmente, ou se funciona e mudou de nome.
recursos para trabalhar com crianças e adolescentes. E a gente trabalhava com crianças e adolescentes do bairro Bom Jesus e do Faxinal Menino Deus. E aí a gente tinha um ônibus que buscava essas crianças no sábado e elas tinham aulas de percussão. Que bacana. Ali na sociedade. Mas aí eu tinha aula de meio ambiente comigo, aí tinha aula de história com a historiadora, aí tinha aula, entendeu? Era só o chamariz, a percussão era o chamariz para as crianças. Eles estão até hoje conosco lá. Alguns já estão no quartel, outros estão casados. Ontem, isso foi coincidência agora que eu falei. Ontem o menino me escreveu querendo saber se eu tinha fotos daquela época. Ele está fazendo ciências sociais na URGS. Que bacana, que legal. O Leonardo. Dá um orgulho, né? Sim, tem outros que foram pro Senai, outros que estão trabalhando. A grande maioria periférico. A gente fazia avaliação socioeconômica também. Eram pessoas que eram beneficiários de algum projeto, de algum programa federal, enfim. Gente muito pobre, assim, uma realidade que foi a minha infância também, né? E a gente, os últimos 2 anos, não conseguimos a gente não conseguiu mais dar andamento, né, para o projeto, em função da falta de recursos. Eu espero conseguir voltar esse ano, né, até porque eu também saí um pouco, né, fiquei afastado um tempo. E lá em Santa Maria tu atua também? Também, porque daí na época, meu marido aproveitou na época que eu não estava trabalhando, não foi bem assim. Porque eu terminei o doutorado antes dele, e aí na época que ele terminou o doutorado, ele trabalhava na Unisc, inclusive nós morávamos aqui. Depois que ele terminou o doutorado, ele fez o concurso na Federal de Santa Maria e ele passou lá, que foi bem na época que eu estava com o Francisco pequeno. Aí só para constar, o marido dela é o professor Flávio, foi meu professor no Direito da Unisc já. Lá vai pedrada, vai, né? Mas é uma pessoa muito querida também, né? Deve ter uns mais ou menos 10 anos isso. E aí nós fomos morar em Santa Maria, daí eu comecei a atuar lá em Santa Maria. Aí também num clube social negro lá. E agora eu tô fora, tô vinculada a uma ONG de mulheres negras, não só mulheres negras, mas as mulheres negras que estão na coordenação dessa ONG, que agora a gente somos pessoa jurídica, né, desde o ano passado. E em função de uma incubação. Aqui não existe, aqui tem incubação tecnológica, talvez o pessoal tenha, mas a UFSM tem um programa de incubação social. Que bacana, que legal. E aí a gente trabalha com geração de trabalho e renda para mulheres periféricas, então tem desde mulheres acadêmicas. Tu não tinha me comentado que tinha aquele projeto, ou tu tinha marcado alguém para mim no Face das mulheres que trabalhavam com gesso, com obra. Era esse projeto que tu tinha me dito, né? Elas estão incubadas profissionalização, também. Né? Aí tem essas mulheres da construção civil, tem mulheres que trabalham produzindo alimentos, tem indígenas também, alguns grupos, tem pessoal da produção orgânica e agroecológica. Então não é, às vezes parece uma coisa meio assistencialista, mas não é, são pessoas que produzem alguma coisa, né? Que atuam na sociedade de alguma forma para se sustentar e que tem o suporte da universidade para algumas coisas, né? Para promoção de eventos, para assessoria administrativa, jurídica nem tanto, mas mais Portugal ou Espanha, um desses dois, e quase que não consegue sair do aeroporto. Que loucura! Administrativa em função dos grupos que tem estão incubados lá dentro mesmo.